Olá, olha só, eu fico pensando o seguinte, né, que nós acabamos nos constituindo pelas coisas que a gente coloca no nosso coração, não tem muito jeito, né? E se essas coisas forem coisas boas, você vai se superlotando de elementos positivos, né? E acho que isso é fundamental na nossa vida. Colocar muitos elementos positivos para que a gente possa, durante todo o percurso da nossa vida, ter um aproveitamento melhor do que nós somos, né? Isso eu creio que talvez a gente não entenda bem, não aproveite bem, mas nós acabamos sempre construindo muitas coisas quando os elementos que nós incluímos na nossa vida são coisas boas. E essas coisas boas eu sei que não são tão fáceis de a gente enxergar, né? Mas o que eu me refiro é assim, nós temos raivas, ciúmes, medos de todas as qualidades, tipos, gêneros. Nós temos aquela coisa da nossa característica de muitas vezes nos sentirmos inferiorizados, ou talvez até de nos sentirmos superiores, né? Então nós temos um conjunto de coisas que foram sendo acrescentadas que elas não fazem bem para a gente. Tem aquela coisa da autovitimização, né? Tem gente que fica se vitimizando o tempo todo e praticando a maledicência, falando mal do outro, né? Falando coisas que ela infere e que muitas vezes não são verdade. Então, essa é a parte que a gente coloca na gente, muitas vezes sem perceber, né? Isso não funciona. Nós temos que aprender a nos relacionar com as pessoas, com o mundo, com tudo, né? E fazer o mundo melhor, porque o mundo é de todos, não é? O mundo não é de uma pessoa, né? Então, e por isso nós vamos ter que trabalhar muito. E a primeira coisa que eu sempre digo é que nós temos que trabalhar o nosso relacionamento, porque não dá para evoluir se não for pelo relacionamento humano. Nós temos que aprender isso, né? Então, eu estou dizendo exatamente dos componentes que a gente põe no nosso coração. Então, se você quer ter sucesso e ser feliz na sua vida, não importa o momento que você está passando, mas já começa a trabalhar a favor de você. Trabalhar a favor da gente implica em que a gente veja a realidade que nós vivemos. Não é muito simples, né? Não é mesmo. Mas coloque boa vontade, né? Otimismo, né? Se você tem alguém que você não gosta ou alguém que você acha que está te prejudicando, é bom refletir sobre isso para entender melhor o que acontece, né? Pode ser que a pessoa realmente seja uma pessoa que não está bem e que até não gosta de você, mas eu vejo que sempre existe um caminho para a gente fazer as coisas de uma forma melhor com todos que estão à nossa volta, né? Isso para mim é uma coisa que eu sei que vai funcionar se nós nos esforçarmos. Senão esse mundo não teria sentido, né? Tudo iria para a destruição. Aliás, é mais fácil a gente ir para a destruição do que para a construção. Então, isso que eu estou falando, eu acho que é importante. Obrigado. O pessoal do SEC Jundiaí está mandando um abraço para todos vocês aí. Obrigado por tudo que vocês estão fazendo, né? Essa coisa do trabalho que a gente tem feito com o sentido do mundo, né? Fazer trabalhos para a gente cuidar só da gente, eu acho que tem que ser uma fase da nossa vida. E essa fase ela pode ser feita juntamente com um trabalho muito maior, que é fazer o bem para todas as pessoas que estão à nossa volta, né? E vou acrescentar mais um item que eu acho que é importante. É a determinação e a vontade de a gente realizar as coisas que são boas. Nós temos que fazer isso. Eu acho que é fundamental. Hoje eu estava vendo de manhã com uma pessoa, ela me falou assim, olha, Moisés, seria legal que você contasse, né, algumas coisas sobre o percurso que você fez de trabalho, né? E eu falei, na verdade já comecei a gravar vídeos contando toda a história, né, e o esforço que a gente tem que fazer
quando você se determina, né, que esse mundo pode ser melhor. Que tem que começar, sempre começa de uma pessoa, de outra, né, mas um dia todos estarão trabalhando para que esse mundo seja melhor, sem querer exaltar o seu próprio ego. Né? Nosso ego é um inimigo terrível. Né? E eu comecei a contar então alguns detalhes, né? Falei, puxa, nós fizemos aqui um trabalho, era indo para Uberaba, né? Aquela coisa maravilhosa, que talvez para algumas pessoas não seja tão bom, né? Você trabalhar, por exemplo, o dia inteiro e chegar à noite, 11 horas da noite, pegar um carro e viajar 500 quilômetros, né? Para acordar no outro dia, fazer uma palestra, fazer um programa de TV, né? Mas tudo isso é um trabalho, mas é um trabalho feito com o coração, não pode ser feito forçado ou feito porque a gente quer aparecer, né? Isso aí não tem sentido nenhum, né? A coisa que tem sentido na nossa vida é quando você faz porque você acredita, né? Esse acreditar é fundamental. Então, foram feitas centenas de viagens, né? Eram ida e volta, e muitas vezes chegando aqui já tinha que fazer palestra de manhã, era puxado. Depois fazia grupo de estudo, grupo avançado, e no domingo tinha mais trabalho. Mas eu posso dizer que eu creio que isso é por conta de um detalhe, né? Que é o impulso interno de acreditar na vida, e acreditar que esse mundo pode constituir coisas belíssimas. Nós conseguimos fazer isso, né? E eu sei que não é tão fácil, porque a maioria das pessoas talvez não enxergue dessa forma. Mas olha à sua volta, tenta enxergar o que tem de beleza, por exemplo, na natureza, né? Então vocês devem estar vendo agora essas folhas, que para mim isso aí é uma pintura, é um quadro, é uma coisa assim que eu falo, nossa, isso aqui, se eu ficar parado aqui, talvez com um pincel, ou com um lápis de cor, ou com, sei lá, com um pastel, eu tentaria reproduzir isso para levar para as outras pessoas, né? Ok. Algumas pessoas mandam elogios e tudo mais, né? Mas eu devo dizer para vocês que isso aqui é um trabalho feito com o coração e que eu agradeço pelas pessoas que reconhecem. Mas tem muita gente envolvida, né? O centro de estudos, ele é um local de trabalho, em primeiro lugar, a gente tem que entender isso, não é um local de disputa, de poder, não tem nada disso. Se alguém pensar dessa forma, não precisa nem participar desse trabalho, né? Esse trabalho é um trabalho do bem. O trabalho do bem é assim, quem trabalha mais, produz mais, vai ficando com condições cada vez melhores, né? Mas não é uma posição de status, né, que a gente fala assim, nossa, mas a pessoa é presidente. Não, ela trabalha mais que todo mundo, né? Ou ele trabalha mais que todo mundo. Então, às vezes, as pessoas falam assim, mas a gente pode também ter, não é uma associação, a gente não pode criar uma chapa. Aqui ninguém, já está tudo mudado aqui nos nossos estatutos, para que aconteça exatamente o que a gente acredita, que aquelas pessoas que estão voltadas totalmente para o bem, que estão voltadas para a construção de si, reconstrução de si e daqueles que estão à sua volta, e que um dia consigam entender, coisa que nunca nós entendemos desse mundo, muito poucas pessoas entenderam, né, que nós temos que chegar no estado de amor. Amor não é o que a gente aprende em revista, não é confundir paixão, não é nada disso, né? Amor é um outro estado, é uma situação de integralidade, de linearidade emocional e espiritual, né? É onde você vai muito além de tudo isso que nós vemos aqui. Quando você olha para uma pessoa, você não vê todos os problemas dela, ou as dificuldades, ou a bondade, você vê muito além disso, vê o sentido que cada um de nós pode dar a esse mundo, né? Isso é fundamental. E eu creio que, pensando dessa forma, nós vamos fazer um mundo melhor, né? Nós precisamos fazer esse mundo melhor, porque se vocês imaginarem bem, tudo que a gente está fazendo agora
é muito sem a percepção de uma construção segura, de uma construção para o bem, né? Quando a gente, por exemplo, industrializa o leite ele perde a qualidade. Qualquer coisa industrializada, você tem que colocar tantos componentes para estabilizar, para fazer com que ele continue, que a nossa relação com o que existe aqui, com a natureza, com o real, vai desaparecendo. A nossa relação com as pessoas também, né? A relação com as pessoas, de verdade, é tão superficial, né, que a gente nem vê o outro, né? Você não consegue dar um abraço numa pessoa, um abraço redondo, né? Você dá um abraço quadrado. Você sabe aquele abraço com um tapinha nas costas? Não dá. Se um homem abraçar um homem, é um abraço quadrado. Se uma mulher abraçar uma mulher, é um abraço quadrado. Se um homem abraçar uma mulher, ou uma mulher abraçar um homem, é um abraço quadrado. A gente não tem a noção de que nós devemos, no nosso coração, colocar tudo certinho, né? Para que funcione para todos, né? Isso vai ser muito bom para esse mundo, né, que é um mundo perfeito, maravilhoso, cheio de felicidade. E vou mostrar para vocês como é importante a gente estar na natureza. Agora eu estou andando aqui, espero não perder o sinal, né, mas isso aqui é resultado de trabalho, é cuidar das árvores, cuidar das plantas. Isso para mim é um lugar onde a gente pode de verdade se relacionar com a natureza da melhor forma possível. Espero que a imagem esteja boa. E eu agradeço a vocês por acompanhar o meu trabalho, né? Talvez eu volte daqui a pouco no Face, né? E colocando mais alguma coisa sobre tudo que a gente faz, com a intenção de convencer as pessoas de que todos têm o direito de ser felizes. É uma questão apenas de nós mesmos, né? Do nosso esforço e de a gente acreditar na vida. É isso.